Olá, seja bem-vindo a mais um dia da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Nós estamos no dia 239 da nossa leitura bíblica. Hoje eu quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sino de notificações. Hoje nós iremos fazer a leitura em 1 Samuel, no capítulo 19, iremos a 1 Coríntios, no capítulo 1, iremos a Lamentações de Jeremias, no capítulo 4, e finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 35. Aqui, quando nós vamos ler 1 Samuel, no capítulo 19, nós vamos encontrar Saul, após ele ser tomado pela inveja, agora ele procura matar Davi. Vamos a essa leitura? Ela está em 1 Samuel, no capítulo 19. Diz assim: Saul falou ao seu filho Jonatas e a todos seus conselheiros sobre a intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: Meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo aonde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobri. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: O que o rei não faça mal ao seu servo Davi, ele não lhe fez mal algum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então faria mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu Jonatas e fez um juramento: Juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul, e Davi voltou a servir Saul como anteriormente. Houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhe impôs uma grande derrota, por isso fugiram de Davi. Mas um espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com a sua lança na mão. Enquanto Davi estava tocando a harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com a lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: Se você não fugir esta noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela, e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do morto Depois Mical pegou um ídolo do seu clã e o deitou na cama. Pôs uma almofada e pelos de cabra na cabeceira e cobriu com o manto. Quando chegaram os homens de Saul, que tinham sido enviados para prender Davi, Mical disse: Ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: Tragam-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: Por que você me enganou deste modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: Ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá. Ele contou tudo que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado: Davi está em Naiote, em Ramá. Disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul, e ele enviou mais mensageiros. E estes também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo, e eles também entraram em transe. Finalmente ele mesmo foi para Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar, chamado Seco, perguntou onde estava Samuel e Davi. Eles responderam: Em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho em transe, até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel, e despindo, ficou todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: Está Saul também entre os profetas? Vamos agora ao livro de 1 Coríntios, no capítulo 1. Nós finalizamos o livro, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos.
Agora nós estamos iniciando a primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos Corinto. Aqui em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma apresentação, se autodenominando para ser chamado apóstolo de Cristo Jesus. Ele também mostra a gratidão de Paulo para os irmãos de Corinto e também ele fala das divisões da igreja. Ele fala de Cristo e a sabedoria e o poder de Deus sobre o povo. Vamos a essa leitura? 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles todos e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus, pois neles vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês são irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus, nosso Senhor. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informados por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou sou de Apolo, ou sou de Pedro, ou ainda sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não terem batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Abre parênteses. Batizei também os da casa de Estefanas, além deles. Não me lembro se batizei mais alguém. Fecha parênteses. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus a salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucuras para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu e para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu para o que o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu para o mundo é insignificante, desprezado, e nada, para reduzir o que é nada, e a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Vamos agora à nossa próxima leitura. A nossa próxima leitura está em Lamentações de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 4. Aqui ele dá continuidade ao seu lamento, ao lamento e tristeza. Quanto tempo eles ficaram dentro das cidades e não conseguiram olhar as mãos de Deus, chamando a atenção deles, e por isso eles foram levados para o cativeiro. Mas agora o profeta Jeremias
ele escreve esse lamento. Vamos à leitura? Lamentações 4. Como o ouro perdeu o brilho, como o ouro fino ficou embaçado, as pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam em seu peso em ouro, hoje são considerados como vasos de barro, obra das mãos de um oleiro. Até os chacais oferecem o peito para amamentar os seus filhotes, mas o meu povo não tem coração. É como os avestruzes do deserto. De tanta sede, a língua dos bebês gruda no céu da boca. As crianças imploram pelo pão, mas ninguém as atende. Aqueles que costumavam comer comidas finas passam necessidades na rua. Aqueles que adornavam de púrpura hoje estão prostrados sobre um monte de cinza. A punição do meu povo é maior do que a de Sodoma, que foi destruída num instante, sem que ninguém a socorresse. Seus príncipes eram os mais brilhantes que a neve, mais brancos do que o leite, e tinham a pele mais rosada que rubis. A sua aparência lembrava safiras, mas agora estão mais negros do que o carvão, não são reconhecidos na rua. Sua pele é enrugada sobre os seus ossos, agora parece madeira seca. Os que foram mortos a espadas estão melhor do que os que morreram de fome, os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de produção das lavouras. Com as próprias mãos, mulheres bondosas cozinharam seus próprios filhos, que se tornaram a sua comida, quando meu povo foi destruído. O Senhor deu vazão total à sua ira, derramou a grande fúria, ele acendeu em Sião em seu fogo e consumiu seus alicerces. Os reis da terra e os povos de todo o mundo não acreditavam que os inimigos e os adversários pudessem entrar pela porta de Jerusalém. Dentro da cidade foi derramada o sangue dos justos, por causa do pecado dos seus profetas e da maldade dos seus sacerdotes. Hoje, eles tateiam pelas ruas como cego, e tão sujos de sangue estão que ninguém ousa tocar em suas vestes. Vocês são imundos, o povo grita por eles. Afastem-se e não nos toquem. Quando eles fogem e andam errantes, os povos das outras nações dizem: aqui eles não podem habitar. O próprio Senhor os espalhou, ele já não cuida deles. Ninguém honra o sacerdote nem respeita os líderes. Nossos olhos estão cansados de buscar ajuda em vão. De nossas torres ficávamos à espera de uma nação que não podia salvar-nos. Cada passo nosso era vigiado. Nem podíamos caminhar por nossas ruas. Nosso fim estava próximo. Nossos dias estavam contados. O nosso fim já havia chegado. Nossos perseguidores eram mais velozes que as águias no céu. Perseguiam-nos por sobre todos os montes, as montanhas. Ficavam de tocaia contra nós no deserto. Ungido do Senhor, o próprio fôlego da nossa vida foi capturado em suas armadilhas. E nós que pensávamos que sob a sua sombra viveríamos entre as nações. Alegre-se e exulte, ó terra de Edom, você que vive na terra de Uz, mas a você também será servido o cálice. Você será embriagado e as suas roupas serão arrancadas. Ó cidade de Sião, o seu castigo terminará. O Senhor não prolongará o seu exílio. Mas você, ó terra de Edom, ele punirá o seu pecado e porá à mostra a sua perversidade. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje está lá em Salmo 35. Em Salmo 35, nós vamos encontrar o Senhor, ele sendo a nossa salvação, falando que ele é o Senhor da nossa salvação. E ele é o Senhor que faz a sua defesa diante dos nossos adversários. Vamos a essa leitura? Salmo 35. Defende-me, Senhor, dos que me acusam, luta contra os que lutam comigo, tome os escudos, a grande e o pequeno, levanta-te e vem socorrer-me, empunhe a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize-me a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam humilhados e desprezados que procuram matar-me, retrocedam e envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. Que eles sejam como a palha ao vento. Quando o anjo do Senhor os expulsar, seja a vereda deles a sombria e escorregadia, já que, sem motivo, prepararam contra mim uma armadilha oculta, e sem motivo abriram uma cova para mim. Que a ruína lhes sobrevenha de surpresa, sejam presos pelas armadilhas que prepararam, caiam na cova que abriram para sua própria ruína.
Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo meu ser exclamará: quem se comparará a ti, Senhor? Tu livras o necessitado quando eles são mais poderosos que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que exploram. Testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me sobre as coisas de que nada sei. Elas me retribuem o mal com o bem com o mal e procuram me tirar a vida. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamentos, humilhei-me com jejum e reconciliei-me em oração. Saí vagueando e pranteando, como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostrei enlutado, como quem lamenta por sua mãe. Mas, quando tropecei, eles se reuniram alegres, sem que eu o soubesse. Ajuntaram-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar. Como ímpios caçoando do meu refúgio, rosnaram contra mim. Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques dele. Livra minha vida preciosa desses leões. Eu te darei graças na grande assembleia. No meio da grande multidão te louvarei. Não deixes que os meus inimigos, traiçoeiros, se divirtam às minhas custas. Não permita que aqueles que sem razão me odeiam troquem olhares de desprezo. Não falam pacificamente, mas planejam acusações falsas contra os que vivem tranquilamente na terra. Com a boca escancarada, riem de mim e me acusam. Nós vimos, sabemos de tudo. Tu viste isso, Senhor. Não fiques calado. Não te afasta de mim, Senhor. Acorda, desperta, faze-me justiça. Defenda minha causa, meu Deus do Senhor. Senhor, meu Deus, tu és justo. Faze-me justiça para eles. Não se alegrem a minhas custas. Não deixes que pensem: ah, era isso que queríamos. Nem digam: acabamos com ele. Sejam humilhados e frustrados todos os que se divertem à custa do meu sofrimento. Cubram-se de vergonha e desonra todos que acham superiores a mim. Cantem de alegria e regozijo todos que desejam ver provado a minha inocência. E sempre repitam: o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Em minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Essa foi a nossa leitura de hoje. Grato pela tua companhia. Se Deus nos permitir, te aguardo amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.